que não faltam são relatos de lugares supostamente assombrados, casas que provocam calafrios, ruídos inexplicáveis e até aparições sinistras. Um dos casos mais famosos do Brasil é o do edifício Joelma, onde em 1974, em São Paulo, um incêndio matou 189 pessoas. Entre as vítimas, 13 corpos foram encontrados carbonizados e nunca puderam ser identificados. Estas pessoas foram enterradas juntas e, segundo o zelador do cemitério, gritos desesperados podem ser ouvidos, todos vindos do túmulo das vítimas. Os gritos só cessam quando alguém rega o túmulo. Olá, estamos de volta e no bloco anterior a Márcia deixou uma questão para o Norberto sobre a revelação da doutrina espírita não ter sido feita por Deus. Norberto, quer comentar alguma coisa a respeito? Sim. Da mesma forma que foi feita uma revelação a Moisés, quando ele subiu o monte e trouxe a pedra, ele trouxe 2 pedras com as leis. Como é que isso foi escrito? Não foi considerado um milagre? Então nós, espíritas, baseados no tripé, ciência, filosofia e religião, nós interpretamos os fenômenos naturais. Da mesma forma que Moisés desceu da montanha com a tábua e as leis escritas, os espíritos se utilizam dos encarnados para fazer os efeitos físicos. Moisés era um excelente médium de efeito físico, por isso que ele trouxe as revelações. Da mesma forma, fazendo uma comparação, nós tivemos Moisés e, fazendo uma equiparação, Chico Xavier, cada um no seu nível, que um trouxe uma revelação e o outro trouxe outro. E a doutrina dos espíritos foi escrita através de fenômeno de efeito físico. Ninguém pegou um lápis e escreveu a doutrina. A doutrina foi escrita através de um fenômeno de efeito físico. O lápis escrevia sozinho. Bom, não era sozinho porque o médium precisava segurar. Não. Você tem que, para quem quiser, estudem obras póstumas e vocês verão a cesta de bico. Havia levitação de uma cesta. 2 médiuns doando energia suficiente para que aquela cesta se equilibrasse. Na cestinha, cesta de bico, foi fixado um lápis e o lápis escrevia aqui sozinho. Kardec formulava a pergunta e o lápis, magicamente, milagrosamente, ficava equilibrado e escrevendo as letrinhas. Assim que foi feita a codificação, a doutrina, primeira edição do Livro dos Espíritos. Norberto e esses fenômenos ocorrem nas casas mal assombradas. Muito obrigado pelo gancho, que era exatamente o que eu queria fazer, retomar Sim, o foco. As casas mal assombradas. Márcia, como explicar mortes trágicas e crimes violentos que se repetem em certas casas ditas mal assombradas? O ser humano ele é influenciável pelo meio onde ele vive e também pelas crenças que ele tem. Uma pessoa que tem essa postura assim, uma pessoa que já morreu não pode me fazer nenhum mal. Ela passeia tranquila pelo cemitério sozinha e sai de lá descrevendo que tem uma paz imensa. Um outro que tem medo desse ambiente, quando entra lá, ouve vozes, escuta ruídos, passa mal, tem sudorese e sai de lá morrendo de medo. Então, o fato de a pessoa saber mesmo, pela imprensa,
porque o fato é público, ou ter captado por suas faculdades parapsicológicas, telepáticas ou hiperestésicas, que ali naquele local aconteceu alguma coisa ruim, pode levar pessoas mais sensíveis, mais sugestionáveis a repetirem aquilo. Mas os mortos não se comunicam conosco. Repito, para que exista uma casa assombrada, nem preciso usar a palavra mal assombrada, porque sempre que fala em casa assombrada, todo mundo só pensa em mal assombrada. Para que exista uma casa assombrada, eu tenho que ter vivos ali dentro. Se eu deixo câmeras, filmadoras automáticas, gravadores, que comecem a gravar sozinhas ao menor ruído, à menor luminosidade, ao menor movimento, vai ver que não existe nenhum fenômeno de efeito físico se não houver um vivo a menos de 50 metros de distância. Norberto, como que o Espiritismo explicaria esses casos de mortes trágicas que se repetem no mesmo local? Antes de dar fazer essa sua resposta, eu vou aproveitar o gancho da Márcia com relação à proximidade das pessoas. Quando o ser está encarnado, ele tem matéria-prima dentro dele, que nós chamamos de ectoplasma, que está no núcleo, na composição das células. Esse material se desprende, é matéria física, e esse material é que é utilizado pelos espíritos para promover os fenômenos de efeitos físicos. Então, sempre há necessidade de um doador. Quando o indivíduo está encarnado, é mais fácil ele fazer essa doação. Os espíritos também podem se aproveitar dos elementos da natureza, que também são compostos por células e moléculas. Então, qualquer fenômeno de materialização, quer seja aparições, quer sejam escritas, há necessidade de um doador. Esse doador pode ser encarnado, pode ser um cachorrinho, pode ser um animalzinho, pode ser uma plantinha ou pode ser os próprios elementos da natureza, os minerais. Não nos esqueçamos que nós somos dos minerais. O sol joga energia para a terra, a plantinha faz a fotossíntese, a vaca come a plantinha, já virou carne. Como que o capim vira carne? E depois eu como o bife e viro um loiro alto e olhos azuis. Então a manipulação da matéria se dá da matéria primitiva. A matéria primitiva da Terra, materiais que aqui estão na Terra. Matéria reage com matéria. Campos elétricos negativos, elétron com elétron. Não se aproximam, estão próximos, se repelem. Então, para eu empurrar este copo, eu tenho que promover um fenômeno de efeito físico. A minha mão não entra no copo, eu não encosto no copo, eu tenho a sensação da força de reação que eu toquei no copo. O átomo do senhor Norberto não encostou no átomo do senhor copo. É proximidade, campos eletromagnéticos. Então, quando eu tenho capacidade de manipular esses campos, eu faço o que eu quiser com a matéria. Esses são os fenômenos de efeitos físicos, segundo a interpretação espírita. Baseada em quê? Na ciência. Matéria não penetra na matéria. As partículas são isoladas. Elas estão juntas e próximas através de campos eletromagnéticos. Agora, se o espírito desencarnado precisa da colaboração do vivo. É mais fácil ele manipular a matéria do vivo. É mais fácil, então, não que seja impossível. Mas veja bem, as dificuldades. Se ele precisa da matéria do vivo para agir, sim, então como que ele age no vivo? Então não tem como a gente provar do ponto de vista da ciência, se nesse ambiente onde eu estou, esse copo aqui se movimentar sozinho, se nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas aqui dentro do estúdio, para eu dizer que quem movimentou esse copo é alguém que está desencarnado e que está fora daqui, eu teria que tirar 7 pessoas do estúdio e ninguém está próximo a menos de 50 metros de distância. Você Isso já brincou com do ponto imã. de vista da ciência. Agora, do ponto de vista da religião, o senhor que tem dito sempre que Deus é o princípio... Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Causa primária de todas.
não seria nem sequer compreensível que permitisse um tipo de fenomenologia que causasse tanto sofrimento, que levasse pessoas à loucura, a desequilíbrio, a doença, a suicídio, e em vão. Mas não é em Em vão. vão, Só um minuto. porque não revela nada. Vou deixar essa questão para o próximo bloco também. Porque Deus permitiria que casos como esse acontecessem? A gente já volta.